Louvado seja o nome do Senhor Jesus por este momento que Deus nos concede de estarmos diante dessa oportunidade onde iremos conduzirmos a palavra do Senhor Jesus com a permissão de Deus e o acompanhamento espiritual do Espírito Santo de Deus. Hoje nós vamos falar sobre os que enfrentam o divórcio terão que enfrentar 5 juízos. Nós faz a dica, nós vamos batendo nessa tecla e a gente vai dar uma pausa depois desse vídeo. Em certa ocasião, Jesus é interrogado pelos judeus ou fariseus acerca do divórcio. Disseram eles, então, por que Moisés mandou dar carta de divórcio e repudiá-la? Disse ele, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas não, a princípio, não foi assim. Ao princípio, não foi assim. Jesus explicou claramente como funcionam as coisas. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de adultério, você está entendendo, irmãos? Por causa de adultério, e casar-se com outra, comete adultério. Esse versículo é muito bem citado em todos os vídeos dessa série. E o que casar com ela é repudiada, também comete adultério. O apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo 5, versículo 19, ele diz assim, porque as obras da carne são manifestas, os quais são adultério, fornicação, impureza e lasciva. Claro que tem mais obras da carne, mas aqui, com relação ao divórcio, só foram citadas estas, ok? E concluindo lá no versículo 21, ele diz, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ficou bem explicado, né, irmãos? Bem explicadozinho. Aquele que comete adultério, fornicação e impureza e lasciva não herdarão o reino dos céus. Quer dizer, não vão para o céu. Assim sendo, de acordo com o texto bíblico, a salvação do casal divorciado está comprometido, colocado em dúvida, não há certeza. Porque os adultérios não herdarão o reino de Deus. Este é o primeiro juízo. Nós não sabemos, né? Porque que aqueles que cometem adultério, impureza e lasciva não herdarão o reino dos céus. Mas nós temos uma noção que isso é pecado, isso é abominação aos olhos do Senhor Jesus. Isso não tem o apoio de Deus. Esta é a razão pela qual eles não irão para o céu. Este é o primeiro juiz. Segundo, é o juiz da esposa. Observe, aquela companheira que enfrentou dificuldade nos primeiros passos da união do casal, aceitando aquele jovem desconhecido como seu marido, enfrentará ou enfrentando as piores lutas econômicas, criando o filho com mais dificuldade, trabalhando em pequenos negócios, alimentando-se de forma precária,
Isso é um juízo, irmãos. Mas em todo o tempo acreditando no crescimento, não é, do marido. Permaneceu ao seu lado como uma mulher sábia, guerreira, virtuosa, sempre disposta a enfrentar qualquer desafio no desejo de ver o marido progredir na vida profissional ou na chamada ministerial, bem como na vida financeira. Ela vai sofrer muito, né, irmãos? De repente, esse marido que teve essa mulher, uma história de luta, de sofrimento, mas também de superação e de vitória, decide se divorciar com ela. Ou divorciar-se dela. Porque pretende se casar com outra. Isso quer dizer, repudiando a esposa que deu a vida por ele, desse modo sendo desleal com sua esposa da juventude. Quando a Bíblia diz, ninguém seja desleal para com a mulher da sua juventude. Desleal. Ninguém pode ser desleal com a esposa da sua juventude. Esse homem nunca será salvo de depender do perdão da esposa. Se depender do perdão da esposa, que a esposa não vai perdoar, viu, irmãos? Pois a companheira, né, abandonada injustamente jamais perdoará por tamanho golpe. Esse é o segundo juiz. Essa é a esposa, viu? Agora é os filhos. Os filhos, conhecendo a regra bíblica que diz: honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, jamais perdoarão seu pai. Terão em seus corações amargo constrangimento por toda a vida. Sempre estarão lembrando: meu pai abandonou a minha mãe. Não vai esquecer nunca. Meu pai abandonou a minha mãe. Esse é o terceiro juiz. Meu pai, aliás, o terceiro juiz. Esses filhos jamais esquecerão do que o pai foi um homem injusto com eles e com sua mãe. Quarto juiz, só são 5, vamos já encerrar. É o juiz da igreja, irmãos. A igreja. O marido terá que mudar o discurso, a forma dos seus ensinos. Todas as vezes que deparar com um problema envolvendo conflito de família, não terá argumento para instruir que o divórcio não pode acontecer. Seu discurso mudará por falta de exemplo. Ele nunca mais irá falar sobre isso, sobre esses assuntos, em nenhuma reunião, em nenhum lugar público, tá? Outra coisa, irmãos. Quando ele chegar em passagens bíblicas concernente ao divórcio, terá que dizer: isto aqui é para os tempos passados e não para a época presente. A Bíblia para ele agora terá que ser mudada. Este é o quarto juiz que o marido terá de enfrentar. Ele não terá mais autoridade para ensinar sua família que Deus não aprova, não é isso, o divórcio. Quinto e último, o juiz da sociedade. O marido agora não terá condições de levar aconselhamento para famílias destruturadas no relacionamento conjugal, porque ele perdeu a oportunidade quando ele repudiou a sua esposa. Ele não tem palavras aconselhadoras para levar o casal a entender que divórcio é reprovado por Deus. A sociedade vai julgá-lo, visto que ele não deu um exemplo de um verdadeiro cristão. As pessoas dirão:
Este homem se diz muito santo, quer corrigir os outros, mas ele mesmo abandonou a sua esposa e a família. Este é o quinto juiz. Ó, irmãos, divorciar é uma coisa que cristão não deve nem pensar. Viu? Nem pensar. Quem pede o divórcio sofre mais com o julgamento dos 5 juízes do que com a dor da separação ocasionada pela morte. Pois a morte tem um fim, já divórcio não tem. Essas são as regras da palavra de Deus para nossas advertências. Vamos entendê-la? Pois é, irmãos, que a nossa família tenha comunhão com o Senhor e que o Deus da aliança abençoe seu casamento. E lembre-se, ele odeia o divórcio. Não pense em divorciar, irmãos. Se você casar pensando em se divorciar, é melhor não se casar. Porque aí você terá a desaprovação de Deus, aí você será tá se condenando, se afastando do ensinamento de Deus, não dando crédito ao que a palavra do Senhor Jesus diz, que você mesmo estudou, e aí corre o risco de você ficarmos, tá? Nunca faça aquilo que Deus odeia. Por exemplo, Deus ama você, mas odeia o pecado que você comete. Entendeu? Não é porque você é pecador que Jesus vai deixar de amar você. Não. Ele continua amando você, mas ele abomina o pecado. E outra coisa, não é Deus que se afasta do homem quando o homem peca, mas é o homem que se afasta de Deus. Que o Senhor Deus, misericordioso, poderoso, magnífico, santo, 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 venha nos proteger a sua família, seu esposo, sua esposa, filhos, e que não pense e que não deixa o vento do divórcio entrar na vossa casa, na vossa mente. Pense sim em continuar amando a sua esposa, seu esposo, cuidando dos seus filhos, pregando o evangelho, divulgando a palavra do Senhor Jesus. Quero solicitar a você que se inscreva no meu canal. Ative o sino de notificação e dê um like ou dislike. Até a próxima oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus, e amém.